Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de literatura! Quem que ama literatura aí? Eu adoro! E eu quero falar para vocês que nós vamos começar essa aula com uma história só para vocês ouvirem e se deliciarem com ela. A nossa história se chama A Bruxa do Batom Borrado, de Anderson Novelo. Depois que eu contar a história, nós falaremos um pouquinho sobre o nosso livro paradidático desse segundo bimestre, porque já vamos começar a utilizá-lo, tá bom? Então confiram a história. Na esquina da Rua das Vassouras, entre a Rua das Peraltices, morava uma bruxa, mas ela não fazia mal a ninguém. Ela adorava ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. Mas o que ela gostava mais ainda era de passar batom. Todos os dias, logo depois do seu tradicional chá das 5h25, a bruxa ia para a frente do espelho iniciar o seu ritual, o ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam lá na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana, elas inventavam um truque para acabar com o ritual da bruxa, o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, as crianças observavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Pê! E aí a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todos com cara de lagartixa. Às terças-feiras, as crianças fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito e a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo da bruxa se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse um feitiço e transformassem elas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, as crianças espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam panelas. Plém, plém, plém. A bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo da bruxa se restaurar, as crianças já tinham corrido, com medo de que a bruxa fizesse um feitiço e transformasse todos em frango depenado. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo da bruxa se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse um feitiço e transformasse todas em calhambeques velhos. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam vuvuzelas. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom.
E antes mesmo da bruxa se reconstruir, as crianças já tinham sumido, ido embora, morrendo de medo de que ela transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo no sábado, dia em que não tinha aula, as crianças bisbilhotavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam no tambor. Acreditem, elas tinham um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo da bruxa se desesculhambar, as crianças já tinham corrido de susto, com medo de que a bruxa as transformassem em soldadinhos de chumbo. Vocês acreditam que até mesmo aos domingos, dia em que também não havia aula, as crianças xeretavam a bruxa pela janela? E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Sim, acreditem, elas também possuíam um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo da bruxa se desavacalhar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. Em uma segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e observarem a bruxa rebocando a cara inteira de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E aí viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente. Chorando estremecidamente. Chorando desmoronadamente. Chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes fizeram a bruxa chorar. E durante uma semana nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela rua do arrependimento. Até que em uma terça-feira qualquer, dessas que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava tomando o seu chá das 5h25, quase pronta para o ritual de passar batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha leve na janela, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa se virou para olhar o que era, viu as crianças todas enfileiradas, com as caras manchadas de batom. As crianças estavam ridículas. A bruxa se aproximou lentamente da janela. As crianças suavam frio, com medo de que a bruxa transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa, cada vez que se aproximava mais, achava aquelas caras tão engraçadas e ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa gargalhada gostosa. Cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas.
Agora, em todas as sextas-feiras, ao saírem da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e vão lá na Rua das Vassouras, entre as ruas das Peraltices, e batem de leve na porta da bruxa. Dessas batidinhas educadas que não assustam ninguém. E então todos entram para tomar um chá com a bruxa. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é mais divertido ainda. Agora, sexta-feira, é dia de ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. E aí, quarto ano, o que vocês acharam da história? Espero que tenham gostado. Agora nós vamos falar sobre outra história. É um livro maravilhoso chamado O Pequeno Samurai. Esse livro aqui será o livro utilizado no segundo bimestre. E aí, a partir de hoje, nós já vamos começar a trabalhá-lo. Então, eu preciso que você adquira o livro, que eu vou passar hoje a primeira proposta de atividade sobre ele, tá bom? Então, eu vou focar aqui, olha, veja aí, por favor, produção. Ok? Então, a capa do livro é essa e eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível nessa capa. Veja bem, porque hoje nossa análise vai ser só da capa. Antes de ver direitinho os outros detalhes, eu quero que vocês abram o livro dessa maneira, puxando as orelhinhas dele. Tá dando de ver? E aí a gente vê uma paisagem linda, olha, um navio enorme, o mar, o céu. Eu achei essa paisagem maravilhosa. E agora fechando, e cuidado ao abrir o livro para não rasgar, tá bom, gente? Então, fechando aqui novamente. Observem que aqui na capa nós temos o título bem grande, O Pequeno Samurai, a imagem que nós mencionamos, e esse é um livro escrito por André Kondo. Ele possui algumas origens asiáticas, né? Sua família veio lá do Japão para o Brasil, e é por esse motivo que essa história de vida da família dele o inspirou para produzir esse livro. Então vamos ler aqui, olha, no finalzinho, na capa de trás, nós temos: Yuji, com a ajuda do seu avô, descobre que é um samurai, pois é corajoso, justo, leal, sincero. Assim como eram esses guerreiros japoneses. Ao deixar sua terra rumo ao Brasil, o menino enfrenta muitos desafios, conhece um mundo repleto de novidades e faz descobertas incríveis. Acompanhe hoje nessa viagem. Então, nós temos aqui uma história de aventura. E a missão de vocês é fazer a análise da capa. Eu sei que vocês já ouviram o ditado popular, não julgue um livro pela capa. Mas é isso mesmo que nós vamos fazer. Antes de começar a leitura desse texto, deste livro maravilhoso, eu quero que vocês julguem ele primeiro pela capa. Analisando a capa, o que você espera dessa história? Você pode ler também essa primeira parte inicial aqui, olha, tem o nome do ilustrador, que é Alexandre Rampazzo. Você pode dar uma olhadinha até na dedicatória, mas parem por aí, porque antes de ler o texto, eu quero que vocês o julguem pela capa mesmo, tá bom? Essa é a proposta de atividade de casa e eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!